Criação do cosmos, Melquisedeque. Com a expansão do cosmos, houve naturalmente a expansão da família cósmica e uma organização deveria de ser feita para a ascensão e evolução dos seres. As primeiras manifestações de organização cósmica foram o Conselho Siriano, a origem, reino de Aveluz, dos primeiros seres, que também dá origem ao primeiro multiverso. Então, Conselho Siriano, em conjunto com o Conselho Temporal, que manifestou a necessidade de estar corrigindo linhas temporais devido à questão da anomalia primária perpetrada por o primeiro pai-fonte, Indra, e seguida alimentada por Amiotá. E manifestou-se o chamado concílio kármico, que tinha à frente Senhor e Senhora Melquisedeque. E por que a manifestação do concílio kármico? A expansão da anomalia e o não cabeamento cósmico, a ausência de comunicação entre as dimensões, tornou urgente a necessidade de haver um conselho que decidia o destino das consciências, das almas, espíritos. E concomitante foi a criação desse conselho com a expansão da anomalia, que dá origem às guerras de Lira e depois às guerras de Órion. Então, no período das guerras de Lira, manifesta-se o conselho cósmico, o conselho kármico. E era necessário dar um rumo às almas que estavam se degenerando, pois na criação do cosmos, as almas deveriam ter um só caminho, a expansão, com ausência de dualidade, pois as primeiras dimensões eram dimensões de coletivo, e devido ao advento da anomalia primária, manifestou-se a necessidade de se criar dimensões individuais que dão origem às dimensões de experiência. E naquele momento, eram cerca de 3 dimensões de individualidade. E são nessas dimensões que se desenrola as guerras de Lira e de Órion. E nas dimensões de individualidade manifestadas, não havia conexão com o coletivo. E por isso se fez necessário o conselho kármico para decidir pelas almas e espíritos os seus caminhos. Foi chamado o ancião dos dias, chamado Melquisedeque, que junto ao seu complemento deveriam estar orientando as almas para reconexão com a fonte. No entanto, isso não foi feito. E por quê? O Senhor Melquisedeque, junto ao complemento divino, que não concordou com essa iniciativa, criou
a chamada Ordem Melquisedeque, que dá origem à Ordem Voronandek e Lanonandek. E essas três ordens, segundo Melquisedeque, seriam para trazer ordem às almas, além das decisões tomadas pelo Conselho Kármico. Foi registrado pela primeira vez no cosmos, com as guerras de Lira, o início do karma. E Melquisedeque acreditou a princípio que poderia controlar a expansão do karma pela ordem. Só que a ordem Melquisedeque e os seus desdobramentos não eram baseados no coletivo. Eram organizações da individualidade, assim como o Conselho Kármico. E por isso logrou um desastre. Inúmeros erros foram tomados como decisões que deram origem, nas guerras de Órion, aos chamados mundos de exílio. E esses erros, a alimentação do karma, também alimentou a anomalia primária, que possibilitou a criação das matrixes nos mundos de exílio e a não evolução de diversos mundos. Naquele momento, nas guerras de Órion, estavam inabilitados para a evolução cerca de 555 mundos, que não poderiam avançar. O Conselho Kármico tinha como obrigação contribuir para o avanço desses mundos, e não o fez. Se tornou o papel das ordens, e o Conselho Kármico ignorou que as ordens criadas por Melquisedeque não estavam sendo organizadas adequadamente, e por isso houve caos, a continuação das guerras, pois o Conselho Kármico originalmente deveria estar trazendo a reconexão com a fonte e o compartilhamento de informações, e dessa forma refiliação à família cósmica. E as ordens foram um meio de exercer poder, e com isso gerou-se muito caos. O que dá origem, então, nas guerras de Órion, além de 555 planetas naquele momento inabilitados de evoluir, dá origem aos mundos de exílio, na qual inúmeras almas foram esquecidas, tanto pelo Conselho Kármico, como pelas ordens Melquisedeque, Voronandek e Lanonandek. E desse jeito, manifesta-se, na atualidade, o desafio da ascensão, a ronda cósmica, com a exposição da verdade sobre a inoperância de Melquisedeque ao longo de todo esse período, e a sobrevalorização de seu nome, na qual foi colocado como uma grande liderança de anciões dos dias. E isso, e o grupo a qual estava afiliado inicialmente de anciões dos dias, que estavam relacionados à expansão das consciências, esse grupo de anciões acobertaram-se uns aos outros e criaram um pacto de esquecimento das informações das almas, a quais eles deveriam ter dado orientação via o Conselho Kármico e também via as ordens criadas por Melquisedeque. Esse grupo de anciões dos dias agora responde por seus atos,
junto com Melquisedeque.